Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a leitura do Livro da Sabedoria, nosso 14º encontro, Sabedoria capítulo 6, do versículo de 1 a 11. Vamos fazer a nossa leitura. Escutem, reis, e procurem compreender. Aprendam, governantes de toda a terra. Prestem atenção, vocês que dominam os povos e estão orgulhosos pelo grande número de súditos. O poder de vocês vem do Senhor, e o domínio vem do Altíssimo. Ele examinará as obras que vocês praticarem e sondará as intenções que vocês têm. No entanto, apesar de serem ministros do reino dele, vocês não julgaram com retidão, não observaram a lei, nem procederam conforme a vontade de Deus. Por isso, ele cairá sobre vocês de modo repentino e terrível, porque um julgamento implacável se realiza contra aqueles que ocupam altos cargos. Os pequenos serão perdoados com misericórdia, mas os poderosos serão examinados com rigor. O Senhor de todos não recua diante de ninguém, nem se impressiona com a grandeza, porque ele criou tanto o pequeno quanto o grande, e a sua providência é igual para todos. Mas um exame severo aguarda os poderosos. É para vocês, soberanos, que eu dirijo as minhas palavras, para que aprendam a sabedoria e não venham a cair. Os que observam santamente a santa vontade dele serão declarados santos, e aqueles que a aprendem encontrarão quem os defenda. Desejem, portanto, ouvir as minhas palavras, anseiem por elas, e vocês receberão a instrução. Este é o texto que nós vamos refletir hoje. Capítulo 6, versículo 1. Escutem, reis, e procurem compreender. Aprendam, governantes de toda a terra. Este versículo é dirigido aos governantes e tem 3 imperativos: escutar, procurar e aprender. 3 verbos no imperativo. Os 6 governantes da terra. Primeiro, escutai. Nossa tradução, escutem. O mestre é aquele que ensina oralmente. Devem os discípulos escutar. Os 6 devem aprender dos sábios a sabedoria. Segundo, aprendei. A tradução nossa, aprendam. No original, o verbo está no segundo do plural. O da Bíblia Pastoral usa na tradução a terceira pessoa do plural. Os 6 devem ter disposição ao aprendizado de seus mestres. O educador e o mestre do ensino é o sábio. Terceiro, procurai. Procurai para entender. Nossa tradução, aprendam. Se deve compreender o que se ouve. Deve os 6 refletir sobre a sabedoria ensinada pelos mestres. Versículo 2. Preste atenção, vocês que dominam os povos e estão orgulhosos pelo grande número de súditos. O governo não deve se dar a qualquer um. O aprendizado da sabedoria é necessário para bem governar. Então não é qualquer pessoa que serve para o poder. O 4º imperativo aparece neste 2º versículo. Prestai atenção. Se refere aos reis e governantes, aqueles que têm poder real sobre os súditos, povos que lhes estão submetidos. Na sabedoria judaica, entre os discípulos e ouvintes, fazia parte todo aquele que fosse constituído de autoridade.
A autoridade requer responsabilidade por aqueles que são governados e devem ser governados com sabedoria. Vale para os reis, governantes e aqueles que um dia terão esta autoridade. Ao rei cabia a função de julgar. Versículo 3. O poder de vocês vem do Senhor, e o domínio vem do Altíssimo. Ele examinará as obras que vocês praticarem e sondará as intenções que vocês têm. A prepotência e o orgulho dos déspotas, a prepotência e o orgulho estão fundados numa falsa compreensão de poder e da origem do poder. O poder não é acumulação de forças em homens e também armas, nem mesmo aquele que se implanta pela força. Porque o governante que tem a função de exercer a justiça, se fosse um déspota, seu poder está fundado na injustiça. O poder não é propriedade pessoal, mas é dom recebido. Deve-se administrar o poder, pois o governante deverá prestar contas diante de Deus, que é o verdadeiro Senhor do poder e do mundo. O Senhor é a única fonte de poder, pois Ele é Criador de tudo e de todos. Ele julgará as obras praticadas pelos governantes, como também as intenções mais interiores dos que exercem o poder. Aqui se faz uma referência ao juízo escatológico de Deus, como das ações dos governantes na história, contra toda injustiça e contra todo aquele que pratica o mal. Versículo 4. No entanto, apesar de serem ministros do reino dele, vocês não julgaram com retidão, não observaram a lei, nem procederam conforme a vontade de Deus. O reino dele significa reino de Deus, que é o autor de toda a autoridade. Os governantes são ministros de Deus. O rei não pode governar independente de Deus. Eles são os representantes visíveis de Deus. Eles não são a fonte do poder, nem são a causa do direito, e estão sujeitos à lei, e serão julgados segundo a retidão e a justiça, como devem agir ao governar. A lei se refere à Torá, Pentateuco, Código da Aliança. O não exercer o julgamento e a justiça, como deve fazer um rei, o não observar a lei de Deus, abusando do poder que lhes foi dado, eles então serão julgados por Deus. Versículo 5. Por isso, ele cairá sobre você de modo repentino e terrível, porque um julgamento implacável se realiza contra aqueles que ocupam altos cargos. Quanto maior o poder, maior a responsabilidade. O Senhor Deus irá julgar os governantes que abusaram do poder, que não exerceram a justiça e que usaram do poder para dominar e não para servir. Orígenes, do ano 185 até o ano 253, afirmava que se os homens refletissem sobre o juízo que espera aqueles que governam, não ambicionariam os principados. Versículo 6. Os pequenos serão perdoados com misericórdia, mas os poderosos serão examinados com rigor. O juízo divino não é parcial, nem se corrompe com os homens. Do jeito também do direito humano, que muitas vezes é manipulado, é corrompido. Por isso, Javé Deus será severo com os poderosos e usará de misericórdia com os fracos e pequenos. O contexto é que, falando aos poderosos, àqueles que têm poder nas mãos, se adverte para que eles façam bem o uso do seu poder, pois eles serão examinados com rigor no uso do poder exercido. Versículo 7. O Senhor de todos não recua diante de ninguém, nem se impressiona com a grandeza, porque ele criou tanto o pequeno quanto o grande, e com sua prudência é igual
para todos. Vemos a afirmação da transcendência de Deus. Deus está acima de tudo. E da sua soberania, é Senhor de tudo. Deus, como Senhor de todos, que está acima dos poderes humanos e acima de tudo, faz com que ninguém obrigue nem intimida o próprio Deus. Deus não é causa das diferenças sociais, ricos e pobres, visto que uns e os outros, pequeno e grande, têm a mesma origem que é Deus. Ambos foram feitos pelo Senhor Deus, e é o mesmo amor divino que se estende a todos. Ter consciência disto bastaria para amar o próximo, pois o mesmo amor que está em mim está também no outro. Versículo 8. Mas um exame sincero aguarda os poderosos. O pobre e o rico são iguais diante de Deus, que não faz distinção de pessoas. Então, um exame severo aguarda os poderosos, diz o versículo. O rigor que vem aplicado aos poderosos, aos reis e governantes, é uma afirmação da justiça de Deus, que não aceita suborno. Nos tribunais humanos, os juízes podem ser comprados pelos ricos e violentados pelos poderosos. Versículo 9. É para vocês, soberanos, que eu dirijo as minhas palavras, para que aprendam a sabedoria e não venham a cair. Cabe aos reis, governantes, prestar atenção às palavras do sábio e as desejarem. Aquele que tem poder nas mãos, que eles possam receber os ensinos da sabedoria e chegarem assim a serem sábios governantes, e que não cheguem a errar no exercício do poder, nem abusem do poder recebido. Versículo 10. Os que observam santamente a santa vontade deles, isto é, de Deus, serão declarados santos, e aqueles que as aprendem encontrarão quem os defenda. As palavras devem ser observadas santamente. As palavras são as normas, a lei de Deus. Se deve guardar, observar a lei divina, que é a expressão da vontade divina. Os governantes, os reis que exercem o poder, devem observar essas normas com piedade, ser justo. Quem assim observa a sua palavra, será declarado santo. A observância da lei é garantia da incorruptibilidade e faz o governante se aproximar de Deus. Deve-se obter o fruto da sabedoria assimilada e aprendida. E essa sabedoria é a melhor defesa que os poderosos podem encontrar diante de Deus e seu tribunal incorruptível. Versículo 11. Desejem, portanto, ouvir as minhas palavras, anseiem por elas, e vocês receberão a instrução. Dois imperativos aqui encerram o versículo 11. Desejai, ansiai. Desejar o discurso da sabedoria, ansiando pela sabedoria, para poder receber a instrução do sábio, esse sábio que vem de Deus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.